Feliz sábado a todos. Glória a Deus, que igreja animada, louvado seja Deus. Antes de nós iniciarmos, então, até mesmo de apresentação, eu quero pedir para vocês curvarem suas frontes agora. Vamos fazer uma oração? Amém? Curvem suas frontes, então. Querido Deus, eterno, poderoso, maravilhoso Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa neste santo sábado, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor nos conduziu até aqui, Senhor, pela tua infinita misericórdia, ó Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, Deus e Pai, porque nem imaginamos o tamanho do teu amor por nós, Senhor, ainda que a gente consiga pensar. Senhor, nossa mente é tão limitada que nós não entendemos o suficiente, Senhor, não compreendemos completamente, Senhor, tudo que o Senhor tem por nós, por teu amor. Eu quero te pedir, ó Senhor, agora, que o Senhor fale através da Rose, Senhor. Que não fale mais ela aqui, Senhor, mas o teu Espírito Santo venha falar neste lugar, Senhor. E que toda essa semana, Senhor, venha ser poderosa pelo teu poder, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo, Senhor. Para transformar vidas dentro desta igreja, Senhor, e fora desta igreja, através, Senhor, das mídias digitais. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, tenho que me apresentar. Hoje é o primeiro... Obrigada, irmã. Hoje é o primeiro dia, a primeira vez que eu prego aqui. E eu preciso falar porque que o Irineu me chamou. Né? Eu sou a Rose Lima. Acho que eu acredito que alguém já me viu aqui? Alguém já ouviu falar da Rose Lima? Não, né? Porque a Rose Lima ainda tá escondida. Né? Mas... a Rose Lima, ela congrega lá na igreja de Vila São Jorge. Eu sou adventista do 7º dia, aproximadamente 3 anos ainda. Sou uma bebezinha aqui, mas fui criada na igreja, uma igreja pentecostal. Meu pai era pastor de uma igreja pentecostal. E, assim, eu tenho muito amor pela obra de Deus. E é engraçado, irmã Simone, porque... eu havia recebido uma proposta de pregar no sábado numa igreja de Cubatão. Só que eu havia dito, eu já tinha planejado na minha agenda, que eu iria para Iguape, para a cidade dos meus pais. Então, lá, eu teria que resolver umas coisas. Então, eu falei, não aceitei, né, pregar em Cubatão, por esse motivo. E, irmã, sinceramente, foi o próprio Deus mesmo, porque eu não entendo porque eu aceitei. Na verdade, eu aceitei sem saber a data. Aí, quando eu soube a data, eu falei, e agora, meu marido? O que eu faço? Né? Não, ela está em cima da hora, não quero prejudicar a igreja. Vamos lá, vou fazer o que eu posso. Então, eu fui para Iguape, resolvi umas coisas nesses dias, e voltei, então, para fazer a vontade de Deus, porque eu creio que foi o Senhor que me colocou aqui. A Rose Lima, ela é contadora, ela é educadora financeira. Eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 8.000 inscritos. E eu sou apaixonada pelas coisas de Deus. Eu sou apaixonada pela obra de Deus. Né? Eu tenho consciência de que Deus me chamou e chamou a cada um de nós para um propósito muito específico, que é, primeiramente, ser mudada por Cristo e, posteriormente, mudar outras vidas. E essa semana vai ser uma semana de mudança. Porque todos nós precisamos de mudança, certo? Nós mudamos a cada dia, nós vivemos um processo de santificação, que é um processo de transformação diária. Então, é interessante, porque nós vamos começar a falar sobre isso essa semana. Especificamente, nós vamos falar sobre as inquietações do ser humano. E vamos falar sobre... algumas dúvidas que nós temos e que muitas vezes o inimigo ele usa essas dúvidas para que a gente perca o foco. Porque o objetivo central do inimigo é que você perca o foco. Porque se você perder o foco, a obra vai ter problemas. Porque Deus espera que você faça a tua parte. Vocês imaginem, gente, se cada adventista, cada cristão cumprisse o seu propósito todos os dias, em todos os lugares que ele estivesse, o que aconteceria com esse mundo? Ele estaria bem diferente, né? Na verdade, esse mundo se sustenta até hoje por causa de Cristo. Porque se não fosse Cristo, se não fosse um pouco da bondade de Cristo apresentada, né, através da palavra de Deus, através dos cristãos, o que seria deste mundo?
Ninguém teria mais nem padrão de vida, seria uma bagunça total e o mundo já nem existiria mais. Eu acredito que seria assim... Eu posso pegar um copo d'água aqui, gente? Estou com a boca muito seca. Com licença. Então, nós vamos falar sobre essas inquietações que o ser humano, ele tem. Todo ser humano tem. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Muito obrigada, viu, irmã? Capítulo 3, versículo 10 e 11. Alguém que tem a voz bem alta aí poderia me ajudar? Poderia falar? Eclesiastes 3, 10 e 11. E o trabalho de Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir as obras de Deus. Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Então, você percebe aqui que Deus que tudo aqui na terra, há tempo para tudo. Só falta gerenciamento do ser humano. Há tempo para tudo. E o detalhe é que ainda havendo tempo para trabalhar, para lutar, para buscar. Você já parou para pensar, muitas vezes, eu sou uma delas, eu cansei de pensar. Caí na tentação de pensar, puxa vida, por que eu nunca estou satisfeita? Eu trabalho, compro o que eu luto ali, batalho e compro tudo que eu quero. Eu estou ali, a cada dia eu estou conseguindo os meus objetivos, ainda que sejam pequenos e grandes, mas ainda assim o ser humano nunca se sacia. Desde o mais simples até o mais rico. Você consegue perceber isso? Que tem alguma coisa estranha aí? Você já parou para pensar nisso? Você já se sentiu deslocada no sentido assim de que parece que você não... Tem alguma coisa errada nesse mundo. Tem alguma coisa errada. Por que a gente não fica satisfeito com as coisas? Parece que eu não estou no lugar certo. Parece que as coisas estão todas erradas aqui. Tem alguma coisa errada nesse lugar. Eu não estou no lugar certo. Alguém já teve essa sensação? Falta alguma coisa? Quem já teve essa sensação, levanta a mão. Isso é uma inquietação normal do ser humano. Quem não teve, vai ter. Essa sensação de que, nossa, por que parece que nada me satisfaz? Parece que falta alguma coisa, sabe? É um vazio, uma coisa. Parece que eu conquisto alguma coisa que eu quero muito. E, de repente, eu sinto vontade de ter outras coisas. E assim, a vida continuamente prega essa peça em mim. Mas em Eclesiastes fala exatamente sobre isso. Fala que Deus, ele tem projetos, ele tem intenções para o ser humano que estão encobertas. Por quê? Porque o ser humano só conhece parte do projeto de Deus. E ele colocou no coração do ser humano, ao mesmo tempo que o ser humano não consegue entender completamente as coisas, ele colocou no ser humano o desejo do quê? De eternidade. Então, esse vazio, ele é explicado, então. Por que eu me sinto deslocado aqui? Por que eu sinto que falta alguma coisa? Porque nada me preenche nesse mundo, porque você pode ter tudo. Se a tua vida não for completa em Cristo Jesus, porque só Jesus pode completar a sua vida. Se você não estiver completo nele, falta tudo. Eu quero me dirigir a você que está aí na sua casa assistindo, que está nas redes sociais aí, em qualquer lugar com seu celular, né, na sua televisão Smart TV, que você pare um minuto e compartilhe. Você que está na igreja, que está com o celular também, entre um minutinho, faça isso 30 segundos, entre lá e compartilhe esta pregação, para que mais pessoas, então, que sejam alcançadas por essa mensagem. É para onde que eu aponto? Para cá. Acho que agora foi. Opa. Aí, foi. Então, essa sensação de que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, ela tem tudo a ver com a falta.
sabe? De algo que a gente não conhece ainda. A falta de algo que não pode ser suprido, não tem nesse mundo o que a gente está procurando. Porque nós olhamos muitas vezes para o mundo e pensamos assim, não é possível, tem que ter alguma coisa melhor. Esse mundo só tem tristeza, amargura. Quantos perderam aqui seus familiares? Algum amigo, alguém para a Covid? Nos últimos dias? Muitas pessoas têm experimentado o sofrimento do mundo. Não só através da Covid, mas por diversas doenças. E por outros motivos, então nós olhamos para o mundo e pensamos, não é possível. Se Deus é amor, tem que haver algo melhor. Eu não posso olhar para esse mundo e achar que aqui tem tudo, aqui é o meu lugar. Não dá. Você tem que viver essa inquietação. Estou apanhando aqui ainda. Não, voltou. Desculpa, gente. Aí, vamos lá. A Bíblia, então, ela responde essas perguntas, porque muitos, assim como nós, muitos personagens bíblicos, muitas pessoas ali da Bíblia, também se sentiram deslocados. Também olharam para as suas vidas e para o contexto mundial, para o contexto ali do seu ambiente diário, e pensaram também a mesma coisa que nós. Esse mundo está todo bagunçado, tem alguma coisa errada aqui. Aqui não é meu lugar. E eu posso ir morar no melhor bairro, na melhor cidade. O mal vai me alcançar. Porque este mundo é isso aqui, gente. Você pode ganhar dinheiro, você pode ficar rico, você pode conquistar todos os teus sonhos. É impossível alcançar todos os teus sonhos. Na verdade, as necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos do mundo são limitados. Então, você não vai poder ter tudo que você tem, porque o nosso mundo é limitado. Então, ainda que você busque tudo, vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E isso que falta é o que Deus plantou em nós. A necessidade de relacionamento com Ele. A necessidade da eternidade, de algo perfeito. Vocês já pararam para pensar por que eu sinto essa inquietação? Por que eu sinto que as coisas estão erradas? Por que eu sinto que parece que as coisas não fazem sentido muitas vezes? Já parou para pensar nisso? Isso é real, gente. Essa inquietação tem que ser real na vida da gente e nas pessoas lá de fora também. Só que o que elas fazem? Elas buscam no mundo um lugar com recursos limitados, aquilo que é ilimitado que ela espera. E essa questão, né, que a gente até aprende isso na educação financeira, uma das questões que é muito importante de nós entendermos é essa questão dos desejos ilimitados humanos. Esse desejo ilimitado do ser humano, né, de prosperar em todas as áreas da vida dele. Não, ele tá ganhando dinheiro, mas a família dele, ele quer que a família dele esteja bem. Né? Ele quer que tem diversos níveis de desejos humanos. Né? Então, essa sede de sempre querer mais, de desejar algo ilimitado, veio de Deus, gente. Veio de Deus. Porque Deus queria nos dar muito mais do que isso aqui que nós temos. Então, eu acho que voltou nova. Ah, não. Então, quando nós olhamos desde o Salmo 120 até o Salmo 136, aqueles salmos, esses salmos, eles foram feitos, eles foram criados como uma espécie de canção, como todos vocês sabem. E esses salmos dizem, né, que eles eram entoados no momento em que os peregrinos entravam ali em Jerusalém para as festas, para adorar a Deus. Então, no momento em que eles entravam por Jerusalém, eles começavam a cantar, então, esses salmos, do 120 ao 136. Especificamente, no 120, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias agora, vamos falar sobre ele. Salmo 120.
Salmo 120, ele é curtinho e eu mesmo vou ler para vocês para que não se prolongue muito. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Ok, louvado seja Deus. Vamos lá. Salmo 120. Você que está aí na tua casa, também pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco, ok? Vamos lá. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito em tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que me odeiam. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vocês já sentiram isso? Parece que o mundo está uma bagunça. Sabe, eu faço de tudo para ter paz com as pessoas, mas parece que coisas acontecem o tempo todo para que não haja paz. Para que o mal te alcance e tire a sua paz de alguma forma. Vocês já perceberam isso? Isso é muito comum. E essa era a inquietação desse salmista. E ele falava assim, esse mundo é um mundo de guerra. É um mundo de falta de paz. As pessoas estão o tempo todo lutando por coisas. E são capazes de qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Não há normas que os parem, que os bloqueiem, eles não temem nada. Então, e ele fala também de uma questão interessante, ele diz assim, olha, eu sou peregrino. E ele fala de dois lugares, ele fala de Meseque e ele fala de Quedar. Meseque era um lugar ao norte de Jerusalém, era longe. E Quedar tinha um outro sentido, que era a leste de Jerusalém. Então, eram lugares longe. Então, ele fala assim, eu fui peregrino em Meseque e habitei e morei em Quedar. Então, ou seja, ele andou muito. Ele procurou por paz. Ele andou, mas não conseguiu encontrar. Da mesma forma, nós também, se a gente parar para pensar, a gente percebe que quanto mais a gente luta para obter paz, para viver bem nessa terra, você percebe que toda luta é em vão, parece que tudo gira contra isso. Por quê? Porque este mundo não é meu lugar. Esse mundo não é seu lugar. Então o resultado deste mundo vai ser sempre esse. Por mais que você lute para ter uma vida de paz, uma vida tranquila, este mundo é isso. Então essa era a inquietação dele. Olha quanta gente má. Qual é o fim delas? E aí você percebe também que esse salmista, ele também fala da angústia, ele está angustiado pela situação que ele vive. Ele está angustiado, ele está cansado, ele não aguenta mais essa situação. Então, por mais que a gente esteja, ainda que a gente busque, conquiste coisas, não tem momentos que a gente se sente cansado. Que a gente fala, gente, eu estou cansada de correr atrás das coisas. Eu estou cansada deste mundo, eu estou cansada de fazer o bem. E isso é interessante que também teve uma outra pessoa, um outro salmista do Salmo 73, que ele disse a mesma coisa. Só que ele foi ainda mais longe. Vamos lá olhar o Salmo 73? Não leremos todos, tá, gente? Porque Salmo 73 é muito grande. Então, esse Salmos, ele foi escrito por Asaf, tá? O Salmo 73. Ele foi escrito para um dos 3 cantores do templo escolhido por Davi. Então, ele também teve uma inquietação muito séria. Porque ele olhou para o mundo. Ele olhou e começou a perceber que além do mal,
parece que as pessoas que são ímpias prosperam. Enquanto as pessoas que são servas de Deus, que são obedientes a Deus, vivem em sofrimento. Quem já parou para pensar assim? Quem nunca parou para pensar dessa forma? Por que este mundo é tão injusto? Que mundo é esse? Né? E você vê aqui no capítulo 2, diz assim: quanto a mim, porém, quase me desvelaram os pés, pouco faltou para que me desviasse os meus passos. Então ele ficou tão chateado com aquilo que ele via, que ele começou a pensar: para que eu vou servir a Deus então? Para que eu vou fazer a obra de Deus então? Eu estou dentro da igreja, só acontece problemas. E eu olho para o ímpio lá fora e parece que está tudo certo com ele. Ele está muito bem. Ele está feliz, ele está prosperando, enquanto eu só recebo o resto. Só recebo sofrimento. Só recebo problemas. Será? E a Bíblia fala então que ele realmente, por pouco não perdeu a fé. E depois ele diz assim, que teve inveja daquelas pessoas. Ele invejou mesmo. Ele disse: poxa, por que eles conseguem e eu não consigo? Né? Porque afinal de contas o meu pai é dono de todo o ouro e toda a prata. O Deus que eu sirvo é o dono de tudo. Por que eles receberam e eu não? Né? E aí, então, ele fala também da soberba. Essas pessoas, apesar de ter muito dinheiro, elas se achavam melhor que as outras, elas ignoravam as outras e faziam qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Mas aí, então, ele fala ali, no finalzinho, que ele, então, foi até o templo. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim, ele começa a perceber então quando ele entra no templo e quando ele começa a falar com Deus, ele percebe então que lá no 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Comecei a pensar. Deus começou a falar comigo. Quando eu entro na igreja, gente, eu entendo. Opa, eu estou na casa de Deus. Então existe um... Olha quanta coisa que nós não percebemos, é automático. Eu estou na casa de Deus. Existe um Deus que tem padrão. E o padrão dele é a lei dele. E se ele tem uma lei, ele vai julgar de acordo com essa lei. Um dia ele vai voltar porque ele prometeu. E então, aí, cada um vai pagar por suas obras. Está vendo como é importante a igreja? Então, quando ele entrou na igreja, ele lembrou. Ele disse: agora eu entendi. Quando eu estava lá fora, eu só olhava para o ímpio e só vinha à minha memória o que ele tinha. Quanta coisa ele conquistou. E eu, olha como eu estou. Aí, quando eu entrei na igreja, eu entendi: peraí, um dia haverá um juízo. Hoje ele está bem. Hoje ele está bem, mas um dia haverá um juízo. E aí ele vai receber a recompensa dele. Muitas pessoas, elas desanimam porque elas têm pouco relacionamento com Deus e muito relacionamento com o mundo. Vou repetir para vocês, tá bom? Pouco relacionamento com Deus e muito relacionamento com o mundo. Esse é o segredo para se desviar do caminho de Deus. Quanto mais você se alimentar do mundo, mais o mundo vai te dizer que não vale a pena servir a Deus. Quanto mais você estiver dentro da igreja, com os irmãos, congregando, mais você vai entender que vale a pena servir a Deus. Olha, que contradição. É por isso que existe 1001 desculpas hoje inventadas por muitas pessoas, para que as pessoas não estejam na igreja, para que as pessoas não venham a Deus. Eu não preciso ir à igreja, eu posso orar em casa. Você pode orar em casa mesmo? Com tanta tentação. Primeiro dia você ora. Segundo, você ora. No terceiro, se deixa para orar lá no final do dia. No quarto, já está cansada, com sono. Deus vai entender, porque eu estou com sono, né? Eu estou cansada. E aí no quarto, então, eu já não oro. Aí no quinto, eu lembrei, eu preciso orar. E aí você ora. No sexto, você não ora. Aí no sétimo, talvez você lembre e ore de pé ali enquanto está tomando banho. E quando você vê, só ora de vez em quando.
né? Quando lembra. E enquanto isso, durante o dia, você absorve muitas informações contrárias à vontade de Deus, que vai te fazer pensar como Asaf, que é o quê? Televisão, né? Novelas, a indústria cultural aí, né? Novela, filmes, séries e tudo mais aí que vai te levar por esse caminho, tá? Fazendo você olhar por que essa mulher aí tão linda, né? Tá aí ganhando rios de dinheiro e eu tô aqui dentro de casa, tendo que lavar a louça, limpar a casa, me matando aqui e é isso aí que sobrou para mim, né? E esse homem aí, nossa, olha que esse homem bem-sucedido, né? Como deve ser boa a vida dele. E aí filmam lá, entram na casa da pessoa e veem lá, nossa, como essa pessoa é rica. Quanta coisa ela conquistou. E aí você começa a pensar, será que vale a pena mesmo servir a Deus? Porque afinal de contas, essas pessoas não servem a Deus, elas não têm temor de nada. Elas vivem em busca dos desejos ilimitados, insaciáveis do homem. Então eles vão fazer qualquer coisa para alcançar esses desejos, esses objetivos. Porque não há nenhum padrão para eles, não há lei alguma a seguir. E cada vez mais o mundo tem mostrado, tem tentado implantar na nossa mente que o melhor é não ter padrão. O melhor é não ter lei, não ter modelo. Cada um faz o que quer. Cada cabeça a sua sentença. Isso é um processo. Isso é um processo, gente. Isso é inevitável. Quanto mais nós absorvemos essas coisas, essas porcarias, mas então nós nos alimentamos do conteúdo do mundo, do inimigo, que foi preparado e arquitetado justamente para ele, para que você pense como Asaf. Só que Asaf teve assim, o Espírito Santo o levou até a igreja, e ele percebeu então como funcionavam as coisas de fato. Então nós temos que tomar todo cuidado com isso. Gente, não é possível, esse negócio aqui tá com raiva de mim, viu? Então, eu percebo que algo não tá legal nesse mundo, tem alguma coisa errada. Asaf pensou e falou, não, esse mundo tá todo bagunçado, todo errado. Quem deveria estar do outro lado lá prosperando era eu, não era aquele camarada. Porque nós olhamos, nós nos limitamos àquilo que os nossos olhos veem. No mundo, nós nos limitamos àquilo que os nossos olhos veem. Mas quando nós entramos na igreja, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estamos com os nossos irmãos em comunhão ali, então a nossa mente se expande e nós conseguimos olhar com os olhos espirituais, amém? Amém. A nossa área espiritual, ela é extremamente importante. O ser humano, ele é corpo, alma, no sentido de emoções, e espírito. Essas áreas é que determinam sua prosperidade completa. É por isso que o ser humano nunca vai ser completo. Porque a área espiritual, que é a área relacionada à relação com Deus, se essa área não estiver satisfeita, completa, próspera, as outras áreas da sua vida será um fiasco. Será um problema. Porque se faltou Deus, faltou tudo. Então Asaf, ele encontrou respostas no momento em que ele buscou a Deus. E como eu disse para vocês, a mesma tentação de Asaf é a nossa hoje. De acabarmos pensando que, afinal de contas, para quê? Para que servir a Deus? Para que buscar a Deus se, afinal de contas, quem prospera é o outro e não eu? Que parece que aquele outro é mais feliz que eu. Para quê? Então, essas questões, né, elas fazem com que eu tenha duas opções. Duas opções. Ou eu penso o seguinte, olha, realmente é melhor eu fazer aí, agir conforme o mundo, com os padrões do mundo, que é um padrão mais fácil de seguir. Porque, afinal de contas, cadê Deus diante desses problemas todos do mundo? Olha o Covid, né? Olha quantas pessoas morreram, só na minha igreja, se eu não me engano, 4 pessoas extremamente ativas morreram de Covid. 3 pessoas de Covid. E assim fez uma falta imensa. E as pessoas podem pensar, cadê Deus?
Porque hoje a dificuldade é encontrar pessoas que entendam o propósito de vida dela. Ela acha que o propósito de vida dela está da porta para fora. Ela pensa que o mais importante para a vida dela está da porta para fora. Ô, gente, vocês se enganam. Se a tua área espiritual não estiver bem resolvida, as outras, você pode se matar de trabalhar, você pode ter tudo. Vai ter uma vida frustrada. Então eu tenho que cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que fazer o que Deus quer para mim, porque isso vai me fazer feliz de verdade. Aí, nesse caminho é que há felicidade de verdade. E as pessoas precisam entender isso. Elas precisam compreender esse tipo de coisa. Então, ou eu penso o seguinte, eu vou ficar nesse mundo aí mesmo, vou correr atrás das coisas, entendeu? Deus não existe, ou Deus não está nem aí para a gente, porque afinal de contas está tudo desse jeito aí, tudo bagunçado aí, então eu vou viver pelos padrões do mundo. Ou eu posso ter uma outra forma de ver as coisas. Eu posso olhar para a situação e pensar, por que eu tenho essa inquietação? Por que eu tenho essa inquietação de querer cada vez mais? Gente, isso não é coisa do diabo, gente. Não, olha, querer coisa demais não é, gente. É que você nasceu para ter tudo ilimitado. Não existia limites para você. Tudo que você sonha, você poderia conquistar, segundo a vontade de Deus. Não existia limite nenhum. Tudo era perfeito, tudo era bom, não existia frustração. Entende? É por isso que você tem essa inquietação, a inquietação de Asaf. Só que essa inquietação é para que você enxergue o outro lado e você pense, peraí, se eu penso que esse mundo não está bom, é porque existe um mundo bom, certo? Se esse mundo não está bom, existe um mundo bom, porque se tiver só esse mundo, então está tudo certo. Então ele não é bom ou ruim. Você consegue perceber que para que eu conheça o que é bom, eu preciso saber que existe um ruim? E para que exista um ruim, eu preciso saber o que é bom? Então se eu julgo este mundo como ruim, então existe algo bom. Concorda comigo? Existe. Por que eu tenho essa inquietação, essa coisa de querer mais? Sabe, não está legal, não está suficiente para mim. Por que eu não aceito morrer? Por que eu não quero morrer? Não é só porque eu quero ver os meus filhos crescerem, porque eu quero pregar o evangelho, porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero viver as conquistas para glorificar o nome de Deus. Não é só isso. É porque eu não nasci para morrer. Você não nasceu para morrer. Então todas essas inquietações têm que fazer com que você pense que existe um céu, que existe uma eternidade, que existe algo perfeito, que existe paz. Se existe guerra, existe paz. Se existe miséria, existe riqueza. Vocês conseguem compreender isso? Existe um lugar perfeito. E esse lugar perfeito foi implantado em nós. E não foi tirado, gente. Então a gente está confuso, a gente não consegue entender por que as coisas estão desse jeito. Mas essa é a forma de pensar. Se existe o ruim, é porque existe o bom. E se eu tenho essa inquietação, é porque Deus colocou dentro de mim. E um dia Ele vai me dar tudo isso, Ele vai me devolver. Só que para isso eu tenho que provar que eu quero estar lá. Que eu sou digno de estar lá, né? Então, há uma alternativa melhor. Existe uma alternativa melhor do que pensar como Asaf. Uma alternativa melhor do que este mundo. Sabe, eu não posso... Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo é muito sutil, ele faz todos os dias, ele trabalha para que você pense que você depende deste mundo, você depende das coisas desse mundo. Então você dedica 12 horas da tua vida para trabalhar e conquistar as coisas nesse mundo. E aí você gasta por semana, se a pessoa vir, né? Vamos pensar, se a pessoa vir no sábado, no domingo e na quarta. Quantas horas essa pessoa passa na igreja? 4, 5 horas. E em casa? Ela consegue realmente ler a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, orar? Ainda que ela consiga, quantas horas mais? Quem gosta de assistir filmes aqui? Não precisa levantar a mão, tá, gente? Quem gosta de assistir série? Quem já fez maratona de série? Não levante a mão. Quanto tempo perdido. Não é verdade? É um tempo que não vai voltar mais.
que eu poderia ter utilizado para ter um relacionamento com Deus que tornaria a minha vida ainda mais próspera. Porque, afinal de contas, se eu tiver a minha vida espiritual bem resolvida, como eu disse para vocês, todas as outras áreas acompanharão. Sabe por quê, gente? Porque esse mundo tem lei. Apesar de que pareça que é uma bagunça, tem lei. E a lei é a de Deus. Quando você pula a cerca da lei, quando você sai quando você sai da cerca, quando você pula essa cerca, você está exposto. Exposto a maldições. Exposto à mão do inimigo sobre a tua vida. Então, se eu viver dentro do padrão de Deus, da lei de Deus, eu consigo, então, a prosperidade. Esse é o segredo. Por que Deus te deu a lei, gente? Por que Deus te deu a lei? Ele te deu a lei porque Ele te ama. Porque Ele quer te livrar da mão do inimigo. Porque Ele quer guardar a sua vida e tudo que você tem. Tudo que você conquistou com seu suor. Ele quer guardar. Ele quer guardar a tua família. Então é para isso que é a lei. A lei não é penosa. A lei é por amor. É amor puro. Porque ela te protege. É o segredo do sucesso. É a lei de Deus. Então a decisão é essa, gente. É andar nesse caminho. Aí aquelas inquietações. Como que eu explico algo? Como é que eu vou explicar algo melhor que eu não conheço? Por que eu desejo algo melhor se eu nunca vivi algo melhor? Por que eu desejo essa eternidade se eu não sei o que é essa eternidade? Por que eu não quero morrer, quero viver eternamente? Por quê? E aí eu me pergunto assim, será mesmo que existe o céu, que existe o paraíso? Será mesmo? Porque se eu vivo com essa expectativa de que está tudo errado neste mundo, tem alguma coisa errada aqui, eu não estou no lugar certo. Sabe, parece que tudo dá errado. Parece que por mais que eu tente acertar, as coisas não acontecem. Então aí eu me pego a pensar, então, que sim. Que tudo o que eu vivo, toda a inquietação que eu tenho, mostra que existe algo melhor. Que existe um lugar melhor. Que existe coisas melhores para fazer do que o que nós nos limitamos neste mundo. Existe sim um céu. Existe sim. Isso não é real, isso não é invenção. Porque o mundo lá vai tentar te enganar através dessas publicidades. Ele vai tentar implantar isso na tua mente. Porque se existe um Deus de amor, por que há tanta guerra? Porque se existe a guerra, é porque existe a paz. É porque existe um Deus. E porque existe o mal. Gente, se existe o mal, se existe o mundo espiritual, os demônios, então existe os anjos. Então existe Deus. Para mim é muito simples compreender isso. Sabe, desde quando eu comecei, eu lembro que eu me desviei na adolescência. Que horas são, gente? Que eu estou aqui... Ah, tá lá na frente, né? Ih, tem bastante tempo ainda. Estou brincando, gente. Eu me desviei, quando eu era adolescente, eu saí da igreja. Me afastei da igreja. E fiquei no mundo aí, bebi, fiz tudo quanto é coisa errada. Só que chegou um momento da minha vida que eu estava mal. Problemas emocionais. Eu estava com ansiedade generalizada. Né? Início de síndrome do pânico. Eu sentia dores horríveis, parecia que eu ia morrer. E aí eu lembrei da igreja. Porque não adiantava, eu tomava remédio, não adiantava. Eu falava, eu me nego a tomar um remédio tarja vermelha. Um remédio que eu vou ficar dependente, eu me nego a isso. E meu pai falava, o que você está esperando para voltar para a igreja, menina? O que você está esperando? Vai para a igreja. E depois que eu fui para a igreja, gente, que eu me entreguei de verdade para Deus, sumiu tudo. Desapareceu todos esses problemas. Nunca mais tive isso. Está meu marido aqui de prova, porque ele viu tudo isso. Nós estamos casados, vai fazer 18 anos. Nós estamos juntos faz 18 anos, né, amor? Então, está ele aqui. Muita coisa eu vi. E quando eu voltei para a igreja, para minha surpresa, eu tive que passar por uma experiência que eu via muito meu pai passando.
que era de expulsar demônios. E eu tive que passar por aquela experiência. Eu entendi porque não foi à toa que eu via tanto meu pai fazer isso, lá na minha cidade. E eu não sabia, eu era totalmente inexperiente. Eu comecei a compreender o mundo espiritual. Eu comecei a entender, uau, realmente o negócio é feio. Eu preciso mais do que nunca tomar uma posição na minha vida. Porque existe o mal. Se existe o mal, se existe demônios, então existe o céu. A Bíblia é verdade. A Bíblia é verdadeira. Porque eu nunca vi nome como o de Jesus. Gente, eu nunca vi um nome que qualquer coisa, qualquer espírito maligno, pode ser uma legião, quando você ordena, ele tem que obedecer. É incrível. E depois disso eu tive muitas outras experiências desse tipo. E cada vez mais eu entendi que a Bíblia é verdade, gente. Ela é verdadeira. Aquilo que a Bíblia prega é real. Eu não tenho dúvidas, então a gente precisa estar envolvido com Deus. Quanto mais envolvido com Deus, eu começo a entender que aquilo parece mais real para mim. Aquilo é muito mais real para mim. O mundo espiritual é real, gente. Mas o mundo quer que você pense, não existe diabo, isso aí é mentira, não existe demônios, entendeu? Não existe nada dessas coisas. Mundo espiritual não existe. Entendeu? Eles até acreditam um pouquinho ali e tal, umas coisas nada a ver, bagunçam tudo. Mas na verdade, o que eles querem pregar para você é o seguinte: não existe anjo mau, anjo bom, é tudo igual. Sabe, é uma coisa só. O problema é você. O problema não é você. Deus criou você à imagem e semelhança dele. O problema é o diabo. Ele é o problema na sua vida. Então, o céu é real. Gente, esse negócio aqui, ele não foi com a minha cara, viu? Ele não está... Aê! Agora, então, nós entendemos aquele versículo, aqueles 2 versículos de Eclesiastes, então, que nós lemos, e conseguimos compreender por que ele disse, então, eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Era para ser ruim, gente? O trabalho era para ser ruim? Ah, gente, não era. Foi a primeira coisa que Deus deu a Adão. Ele falou, olha, cultive essa coisa linda aqui e guarde tudo isso aqui. Imagine você ser dono de tudo aquilo lindo, maravilhoso. Aqueles animais à sua volta pulando. Lindos, aquela onça no teu pé te lambendo. Sabe? E você ali, gente, aqueles animais, aquela coisa linda. Gente, eu sou apaixonada por animais. A natureza é a coisa mais esplêndida que Deus criou. Revela o tamanho da formosura de Deus, é a natureza. Aquelas frutas incríveis, eu fico pensando no tamanho da maçã. Eu amo maçã. Eu fico pensando no tamanho da maçã do Jardim do Éden. Era muito prazeroso, gente, não era cansativo, porque não existia cansaço. Mas o mundo deturpou isso, o pecado deturpou isso, e hoje o trabalho é pesado. Ainda que você faça o trabalho que você ama fazer, ainda assim ele vai te roubar tempo. Se chama custo de oportunidade, você podia estar fazendo outra coisa. E aí eu vejo pessoas, mudando um pouquinho de assunto, eu vejo pessoas então se matando de trabalhar por um salário ali, e pega metade do seu salário, ou 1/3 do seu salário, e vai lá e compra um tênis com 1/3 do seu salário. Oh, meu Deus! Ela gasta dias e dias e dias trabalhando, suando ali, trabalhando, perdendo tempo de estar passeando, né, de estar em casa dormindo. Eu gosto de dormir. Estava em casa dormindo, sabe? Fazendo nada da vida, ali, assim, lendo um livro bem maravilhoso, sabe? Tendo o dia inteiro para ler um livro. Eu queria ter um dia inteiro para ler um livro, que eu adoro ler, sabe? Então, e você deixa de fazer isso porque você tem que estar ali trabalhando para ganhar dinheiro. E aí você pega aquele dinheiro que representa a sua vida, que representa o seu suor, que representa teu sangue, e você vai lá e compra um sapato. Aí vem uma fila de sapatos assim. Isso acontece muito com as mulheres, mas o homem também faz esse tipo de coisa. O homem compra coisa mais cara ainda. Mas aí você põe mais um sapato lá. E aí o primeiro que você comprou, ele vai para o lixo. Porque você não vai usar mais os 3 últimos, os 5 últimos,
primeiros que você comprou, você não vai usar mais. Aí ele vai para o lixo. Que lixo? Sei lá, não me interessa. Né? Então, nós hoje vivemos muito ainda impregnado com as coisas do mundo. Muito. E o mundo nos prejudica cada vez mais. Porque quando nós não entendemos os propósitos de Deus para nós, quando nós não estudamos a Bíblia de acordo com a vontade de Deus, como Deus espera que a gente estude, porque isso aqui é a revelação de Deus para nós. Sabe, quer ter sucesso, quer ser bênção, quer prosperar, estude a Bíblia. Leia, fale com Deus. Sei o que é isso aqui, Senhor. Envia alguém para me ensinar, eu quero aprender esse negócio aqui. Então, e aí, para com eles, aí depois da vírgula, para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, era tudo lindo, gente. Naquele tempo era tudo lindo. E ainda assim a gente tem vislumbres aqui do que é bom. Como a gente falou da natureza. Tem muita coisa bela aqui ainda. Você imagine sem o pecado como seria. Ah, gente, sabe, eu acho interessante isso, porque todo vislumbre do que é bom lembra a perfeição, gente. Quando eu olho o que é belo, eu falo, puxa, Deus ainda existe, porque o diabo não é capaz de criar isso, gente. Ele só sabe destruir. Então, nas coisas belas, há Deus. Gente, por mais que as pessoas não concordem, na riqueza há Deus. Na riqueza a Deus. Porque se existe riqueza, e riqueza é bom, gente. Tem gente que tem um monte de crença limitante aí, que diz que quem é rico é mal, dinheiro é problema, as pessoas que ganham dinheiro roubam, assim por diante, um monte de coisa. Mas riqueza, lembra Deus. Lembra Deus, gente, lembra a perfeição. Porque ele disse que lá seria tudo de ouro, o céu. Né? Chão de ouro, pedras preciosas nos portões, né? Não se imagine. Por quê? Porque isso aí para Deus não é nada. Tudo que tem aqui é vislumbre do que Deus tem para nós, gente. Tudo que é bom, tudo que é lindo aos nossos olhos, que enche os nossos olhos, Deus tem muito mais para você. É para te lembrar o que Deus tem para você. Para te lembrar que ainda tem mão de Deus nesse mundo ainda. Que a mão de Deus ainda está aqui. Então, aí também pôs a eternidade no coração do homem. Olha que interessante, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que interessante, ele disse assim, ao mesmo tempo que ele colocou o desejo de eternidade no coração do homem, ele não revelou tudo. Ele não revelou tudo. O que vai acontecer? Não revelou tudo. Então nós estamos meio que patinando aqui nesse mundo. Nós desejamos a eternidade, mas nós não compreendemos como é que ela funciona, como é que ela é de fato. Porque a própria Bíblia diz que o que os nossos olhos não viram, que nem chegou ao coração do homem, que os nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para o ser humano. É muito mais. Aqui é tudo sombra, gente. Tudo sombra do que Deus tem para nós. Tudo sombra. Opa. Aí a gente pode falar um pouquinho do apóstolo Pedro, tá? O apóstolo Pedro, ele falou sobre uma situação muito interessante também. Ele falou, aqui nesse slide não tem o versículo, eu já acabei esquecendo, que era tanta coisa. Deixa eu só ver o versículo aqui para vocês. O apóstolo Pedro, então, ele sugeriu que os cristãos seriam peregrinos. Né? Ele disse assim, lá em 1 Pedro 1,17... 1 Pedro 1, versículo 17. Pedro 1, 17 diz assim, todos acharam? Amém, né? Ora, se invocais como Deus aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa
peregrinação. Né? Aí, beleza. Então ele falou, ele referenciou o ser humano, né, os cristãos, aqueles que servem a Deus, como se fossem peregrinos. Por que ele comparou? Porque ele tinha a certeza de um céu, de algo eterno, de algo melhor. Né? Então Pedro, ele acreditava neste algo melhor que tem para ele. Ele também sentiu medos, ele também sentiu desesperos. Ele também teve problemas, ele também estava no mundo. Gente, o mundo é sempre igual, ele não muda. Ele não muda. O mesmo pecado que existia na época de Pedro é hoje aqui. Só que está cada vez mais difundido por causa da tecnologia, né? Infelizmente. Então, mas por outro lado também, da mesma forma, você consegue alcançar mais pessoas e consegue obter mais conhecimento da palavra de Deus através da tecnologia. Então a tecnologia, ela também é uma bênção, tá? Depende do que a pessoa faz com ela. Então, nós somos peregrinos. A verdade toda é essa. Você é peregrino. E é interessante que Jó, ele também falou sobre isso. Jó, ele sempre, mesmo cheio de problemas, mesmo ali, no pior das aflições que Jó passou, ele ainda acreditava que existia algo melhor. Ele acreditava. E a gente vai ver lá, Jó, lá em Jó 14:14, vamos lá para o Antigo Testamento. Jó 14:14. Diz assim, todos acharam, né? Amém. Jó 14:14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperarei até que eu fosse substituído. Ou seja, o homem não pode voltar a viver. Só que eu vou esperar. Porque um dia o meu Deus vai me levar para ele. Amém. Ele diz sendo substituído porque no mundo, né? No mundo é um revezamento. Você não adianta. Às vezes a gente se apega tanto com as coisas que vão ficar tudo aí, gente. Nada é nosso. Nós aprendemos isso, né? Na mordomia cristã. Então Jó, ele tinha essa consciência de que ele estava só passando uma temporada aqui. E tudo que vinha na mão de Jó, tudo que vem na sua mão, é para que você pregue o evangelho. É para que você ganhe almas. É para que você tenha uma vida melhor. Tá? Para que você se torne um ser humano melhor. E você possa compreender melhor o que Deus tem para você. Porque ainda que você tenha tudo, você não tem tudo, na verdade. Ainda que pareça que alguém tem tudo, Deus tem o melhor para ele. Tem muito mais para ele. Então, Jó foi um desses. E aí, sem contar, né, para a gente finalizar, sobre a promessa da vida eterna que o nosso Jesus fez para nós. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. E todos esses homens, tanto Pedro no Novo Testamento como Jó no Antigo Testamento, esperam esse momento. Eles esperam esse momento maravilhoso em que tudo isso aqui vai acabar. E isso explica a inquietude humana. Isso explica por que você fica tão, às vezes, tão perplexo com o que você tem visto no mundo. Lá em João 14, do 1 ao 3, eu não vou ler aí, tá, gente? Eu vou ler aqui porque fica muito ruim ficar de costas para vocês. João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa promessa mostra a minha inquietação. Mostra qual é o meu objetivo neste mundo. Meu objetivo não é ficar conquistando riquezas aqui, me apegando às coisas materiais, né, que o mundo foca que eu preciso. Porque o trabalho do marketing é te dizer que você precisa, você necessita de coisas que você não necessita de fato, que é só um desejo.
Então, essa sede faz com que as pessoas sejam medidas pelo que ela tem. Então, eu não olho mais o ser humano, né, pelos dons, por quem ele é, mas pelo que ele tem. Infelizmente, nós temos visto isso. Já sei, irmão. Já sei que tem que acabar. Então, muita coisa está errada, né? Talvez, por muito tempo, você tenha sentido que falta algo, que deve ter algo a mais. Não é possível. Eu não vou aceitar essa situação. Você deve sentir essa inquietação, mas essa inquietação tem que impulsionar você a cumprir o chamado de Deus. Essa inquietação tem que fazer com que você persista e diga: não, eu estarei todos os cultos lá. Sim, eu vou aceitar aquilo que Deus quer para mim. Se Deus colocou na minha mão, se Deus colocou na minha mão e viu que eu tinha condições de ser uma missionária, de ser uma diretora do Ministério da Mulher, de ser uma diaconisa, então foi Deus que me deu. E ainda que eu pense que eu não tenho condições para isso, Deus sabe melhor do que eu quem eu sou. Deus sabe melhor do que eu quem eu posso ser. Isso é interessante, gente. Então, existe algo melhor. Não deixe que este mundo apague esse desejo de vocês. Não se contamine com esses conhecimentos. Invistam mais no seu tempo com Deus, no seu relacionamento com Deus, no seu tempo com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Porque aí o mundo não vai ter muita influência sobre você. A influência do mundo vai depender do quanto você tem se dedicado às coisas de Deus. Jesus, ele é o único que pode suprir todas as necessidades humanas. Ele é a peça que falta no teu coração. E ainda que você conquiste tudo, sem Jesus falta tudo. Não vale a pena viver, esse mundo não vale a pena viver sem ter Cristo. Ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades ilimitadas. Só Ele pode fazer isso. E tudo, gente, para a honra e glória de Deus. Se você conquistar um carro, se você conquistar uma casa, tudo que você conquistar é para a honra e glória de Deus. Uma vez, eu tenho esse... Eu lembro muito bem quando eu desejei um carro. Eu não tinha condições de comprar. Eu sou uma mulher de fé, gente. Eu sou uma mulher de fé. Eu acredito que se Deus tem um propósito na minha vida, que eu quero que eu faça alguma coisa, pode cair dinheiro no meu quintal para eu fazer aquilo. Eu acredito nisso. E eu falei para o meu marido, eu falei assim para ele: qual é o carro que você quer? Não, mas a gente não tem. Qual é o carro que você quer? É para fazer a obra de Deus, é para Deus isso. Qual é o carro? Nós precisamos de um carro. Ele falou: eu quero um Siena. Então Deus vai nos dar um Siena. Vamos orar. Deus vai preparar. E a gente nem tinha todo o dinheiro. E a gente comprou um carro, gente. Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele, quando ele tem... E o carro? Como é que eu ia dizer não para a irmã? Eu moro lá na Pedro Américo, com o Canal 2. Alguém conhece lá em Santos? É longe, gente. Eu vou vir a semana inteira aqui. Ah, mas Deus mandou. Deus mandou. Ele falou assim para mim, ó. E o carro lá atrás? E a promessa lá? Uma vez me chamaram para pregar lá no Mongaguá, lembra? Mongaguá. Eu falei: meu Deus do céu, Mongaguá. Aí Deus fala assim: ó, lembra do carro lá atrás? Não esquece do carro lá atrás, né? Então é importante. E eu lembro que quando eu entrei na minha casa, não a casa que eu moro agora, mas a casa que a gente comprou, quando eu entrei na casa, Deus falou assim para mim: aqui, você quer essa casa? Então aqui vai ser um lugar onde você vai fazer cultos. Essa casa vai ser para fazer cultos. Você vai ganhar almas aqui. E eu falei: tá bom. Eu acreditei. Tudo parecia que ia dar errado. Mas eu comprei a minha casa. Um dia eu posso contar essa história para vocês. É uma história incrível do poder de Deus sobre a vida de alguém que cumpre o propósito de Deus. Rose não é nada, gente. Rose é pó. Rose não é ninguém. Mas o Deus que eu sirvo, Ele tem um propósito na minha vida. E Ele tem um propósito na sua vida também. E Ele vai cumprir se você olhar para os seus desejos de acordo com a vontade dEle. O que você tem pedido para Deus?
O que você tem pedido para Deus tem a ver com o propósito de Deus para sua vida? Onde está a sua missão no que você tem pedido para Deus? Para que você quer isso que você está pedindo para Deus? É para trabalhar para Deus? É para louvar o nome de Deus? Ou é para mostrar para o teu vizinho, para o teu familiar que você está bem? E aí, hein, gente? Isso é sério, gente. Isso é sério. Então só Jesus pode suprir as nossas necessidades. E Ele supre por um propósito, que é a vida eterna, o reino de Deus, para te conquistar para a vida eterna e para que você conquiste outros para a vida eterna. Você tem condições. Rose, eu não sei falar direito. Deus vai fazer você falar direito. Ainda com toda a limitação que você tenha, Deus vai mandar alguém para você pregar o evangelho. Eu tenho certeza. Então, Ele é o único que pode oferecer, gente, diante desse mundo injusto, mundo de guerra, mundo de, sabe, parece que há o tempo inteiro uma luta para conquistar coisas, uma batalha que não tem fim. Só Deus pode trazer paz no meio desse contexto para você. Só Ele pode trazer a paz. O que seria dele, que seria de mim? Eu sou uma mulher muito, muito ansiosa. Se não fosse Deus, se não fosse Jesus, eu com certeza não estaria aqui pregando para vocês. Eu estaria tomando um remédio de tarja preta, eu estaria com sérios problemas. Quem me coloca na linha é Jesus. Ele que diz assim, ó, pode parar com esse negócio aí. Porque não adianta você ficar pensando demais isso aí. E às vezes eu perco o sono por alguns minutos ali que eu deito na cama e falo, não, Deus, eu preciso dormir que amanhã eu tenho que fazer um monte de coisa. Me ajuda aí. Porque realmente a gente se preocupa com tanto, a gente se apega tanto a este mundo, essas coisas que a gente tem que fazer no mundo. Se você morrer, vai ficar tudo aí. Outro que vai usufruir do que você se matou para conquistar. Né? Então, não vale a pena a gente se desgastar por coisas desse mundo. Mas para as coisas de Deus, sim. Porque você está investindo para a eternidade, gente. A gente não entende bem o que significa isso. Como que é esse investimento? O que significa isso? Mas a gente vai entender, gente. Você vai entender o valor que é investir para a eternidade. Porque quem você vai levar para o céu não vai ser carro, não vai ser casa. Desculpa, gente. Não vai ser casa, não vai ser carro, não vai ser. Você vai levar pessoas para o céu. É por isso que pessoas têm valor e carro não tem valor para Deus. É por isso que pessoas têm valor para Deus e casa não tem valor para Deus, porque vai ficar aqui. Só que o ser humano você leva, ele pode ser eterno, depende de você. Deus está sempre do teu lado. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Cada um de vocês. Se prepara, tá? E eu gostaria que você aí, com seu irmão aí do lado, eu gostaria que você colocasse a mão no ombro do teu irmão. Pode ter espaço, tal. Se é que é possível, louvado seja Deus por essa igreja. E agora pare para pensar. Todas essas pessoas dentro dessa igreja, cada um tem um propósito, cada um tem um sonho, um objetivo. Mas você concorda comigo que cada um também tem suas inquietações, seus sofrimentos, seus problemas? E quando é uma só pessoa, gente, fica mais difícil. Sozinha é difícil demais de lutar, gente. E o inimigo quer que você fique sozinho, ele quer te isolar. Mas Deus não. Deus, ele te chama para congregar. Olhe para trás agora e veja a quantidade de pessoas que estão aí. Essas pessoas vão te ajudar. Vão te ajudar nessa situação difícil que talvez você esteja passando. Talvez você não veja mais solução. Talvez você esteja passando problemas muito sérios. Mas o Senhor te chama hoje para entregar tudo isso nas suas mãos. E dizer que Ele tem algo melhor para você, apesar do que você tem visto com seus olhos aqui neste mundo. Amém? Podem baixar seus braços agora e façam um favor para mim. Se vocês puderem, venham à frente. Eu sei que aqui tem pouco espaço, mas eu gostaria que vocês viessem aqui. Eu convido vocês para vir aqui então. Vamos fazer uma oração juntos. E vamos então entregar a Deus a nossa vida. Sabe, as nossas necessidades, os nossos problemas. Eu não tenho visto, eu não consigo ver. Talvez eu não consiga ver, parece que as coisas não dão certo, parece que nada está dando certo. Enquanto esse louvor toca, se aproxime do altar de Deus.
Enquanto você estiver se aproximando do altar de Deus, imagine então aquele problema que parece impossível. Rose, meu filho. Rose, minha mãe, meu pai está doente. Meu filho está nas drogas. Rose, eu tenho problemas que parecem impossíveis. Hoje você vai colocar esses problemas na mão de Deus. Você pode se encontrar, pode haver alguém aqui, por exemplo, que está oprimido, com problemas, talvez até em estado depressivo, triste, magoado com pessoas. Pode estar ansioso, porque está com dificuldade de arrumar um emprego ou de pagar as suas contas. Vamos agora curvar as nossas frontes e vamos entregar para Deus todas as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Lembrando que o nosso Deus tem algo muito melhor para nós do que tudo isso aqui. Mas hoje ainda, Ele quer te salvar. Todos os dias Ele quer te salvar das mãos do inimigo, dos projetos do inimigo para a tua vida. Todos os dias Deus quer fazer milagre, porque bênção de Deus na sua vida nada mais é do que salvar você, sabe? Salvar você dos planos do inimigo. Amém? Vamos curvar nossas frontes então. Querido Deus, grandioso, poderoso, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos agora a nossa vida, Senhor. Eu entrego cada vida desta igreja, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, Deus e Pai, desesperadamente nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque temos sofrido neste mundo. Porque, Senhor, apesar de crermos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, porque apesar de estarmos na Tua casa, Senhor, todos os sábados, ou assim que, sempre quando nós podemos, ainda assim, Senhor, o mal tem nos afligido. Temos tido dificuldade, Senhor, Deus e Pai, dentro da nossa casa, fora de nossa casa, Senhor. Talvez portas foram fechadas, Senhor. Mas nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos agora, Senhor. E queremos Te pedir, ó Deus, nos salva. Nos salva, desfaz as obras do inimigo na nossa vida, Senhor. Senhor, põe por terra todo plano do inimigo contra nós, Deus. Cumpre o Teu querer na nossa vida, Senhor. Põe o desejo em nossos corações, Senhor, todos os dias, Senhor, de ser alimentado de Ti, de se relacionar contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos direcione a cada dia para o melhor caminho, Senhor, conforme a Tua vontade. Cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Eu Te suplico em nome de Jesus, ó Deus, que toda a nossa inquietação, Senhor, seja para que a gente cada dia mais venha entender, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, que vale a pena, Senhor, que vale a pena Te servir, que vale a pena fazer a Tua vontade, ó Deus. Então, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque muitas são as lutas, Senhor, mas em cada luta, Senhor, o Senhor vai nos dar vitória. Nós cremos no Teu poder. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos, Senhor. Supre as nossas necessidades. Nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém.